3, 2, 1, claquete. E vamos iniciar. Perfeito. Alô, Simon, bom dia. Muito bom dia. Estamos estudando eletricidade. Perfeito? É o que temos aí para o nosso segundo ano. Aula passada, estudamos o conceito da carga elétrica, não foi? Estudamos o conceito da carga elétrica. Isso. Lembra aí para mim, última coisa que nós vimos. Pegar o caderno aqui. Último tópicozinho. É. Conservação da carga. Início dos outros momentos. Peraí. Conservação da carga, você falou? Foi. Isso. É isso mesmo. Valeu, Sarinha. Foi conservação da carga. Estávamos falando sobre a distribuição de carga das partículas subatômicas. Lembra disso? E dentro desse conceito, a gente conseguiu entender, então, como eu havia falado para você, que a carga elétrica ela é quantizada. O que significa isso? Ela pode ser calculada, ela tem um valor. O que nós vamos falar agora é mais uma propriedade, né, que é a carga elétrica dos corpos. Nós chegamos à incrível conclusão que um corpo, todo corpo tem carga elétrica, mas nem todo corpo está eletrizado, porque tem um número de cargas positivas e negativas iguais e por isso encontra-se no estado neutro. Mas é possível que um corpo tenha carga elétrica desde que ele perca ou ganhe elétrons, foi o que você disse. Então, se eu tenho um corpozinho aqui, veja lá, hein? Ó, um corpozinho qualquer, inicialmente neutro. Perfeito? Era inicialmente neutro. Se esse corpo recebe dois elétrons, a partir de agora, esse corpinho passa a ter carga elétrica? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. E qual é a carga elétrica que esse cara tem por receber elétrons? Positiva ou negativa? Negativa. Negativa. Então, ele está eletrizado negativamente. Quem falou negativa, por quê? Porque os elétrons têm carga negativa. Perfeito, e se ele recebeu elétrons, ele recebeu negativos a mais. Muito bom. E aí eu pergunto para você, qual é o valor da carga elétrica que ele tem? Aqui, inicialmente neutro, a carga elétrica vale 0. E agora? Quanto vale a carga elétrica desse corpo? É 3/3? 3/3? Eu não lembro agora, pra verdade. Não. Qual é a carga elétrica desse cara?
Menos 1? Seria 2. 2? Não. Menos 1? Também não. E aí? Vixe. Não. Qual é a Mais ou carga? menos 1,6 Não vezes entendi. 10. Mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Não. Qual é a carga desse corpo? Pensa um pouquinho. Zero também? Não. Ele está eletrizado negativamente, então é menos alguma coisa. Tem carga. E aí? Menos a quantidade de elétrons que foi introduzida, né? Menos 2? Ô, Sam, eu peguei a aula cortada, velho. Esse primeiro aí deu 2 pro segundo? Esse corpo estava inicialmente neutro, é o mesmo corpo, tá? E aí ele recebeu 2 elétrons. Ah, então é menos 2, velho. Não. Elétron tem carga? Sim. Sim. Qual é a carga do elétron, João? O Simon, eu esqueci quanto que era 16 ponto vezes 10 a menos, sei lá quanto. Você está falando isso aqui? Menos 1,6 Isso. vezes 10 a menos 19 coulombs? Aí eu não lembro se era não é? Isso, Todo. elementar. Essa é a carga de um elétron. Então pensa comigo, esse cara estava inicialmente neutro, número de prótons igual ao número de elétrons, cada próton equilibra um elétron, zero. Aí do nada entrou um elétron a mais no corpo. Então esse cara agora tem um excesso de um elétron. De repente entrou mais um elétron. Esse cara agora tem um excesso de 2 elétrons. Quando a gente fala que o íon é isso aqui, ó, é assim que fala? 2 menos ou menos 2? Menos 2. Menos 2, né? 2 menos, não. Menos 2, tá lá. Na menos 2. Isso aqui é o íon. E o que você sabe que esse íon aqui chama menos 2? Porque esse íon recebeu 2 elétrons. O Heitor está certo. Só que menos 2 não é a carga desse íon. Qual é a carga de 2 elétrons a mais, de 2 elétrons em excesso? Ué, Simon, é a carga de 2 elétrons. Tá, então quanto vale? Ué, Simon, cada elétron tem menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se eu tenho 2 elétrons, qual é a carga desse corpo? 2 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Muito legal. E aí você começa a aprender a calcular carga elétrica. Queridão, como que eu vou calcular a carga elétrica de um corpo? Conhecendo a carga elementar e quantos elétrons o corpo ganha ou perde. Simon, o que eu faço com a carga elementar e o número de elétrons recebidos ou perdidos? Multiplico através da equação Quiné. Ah, que lindo, Simon. Quiné já tem uma equação para a gente? Já. Quiné perfeitão é a quantidade de carga elétrica de um corpo. Então, vamos anotar que é a quantidade de carga dado em Coulomb. E, olha que bonito, hein? Na fórmula, o E está em módulo.
que significa isso? Que você sempre vai colocar um número positivo. Ô Simon, mas como é que eu vou saber se o corpo vai ficar negativo ou positivo no final? Você vai ler. Você vai ler. Ler e entender no enunciado se ele recebeu ou se ele perdeu elétrons. E você vai botar aqui na frente o sinal de mais e o sinal de menos, né? Porque aqui nesse exemplo, né, tá simples. Falei para você que ele recebeu 2 elétrons, mas na hora de calcular, leu lá no enunciado, recebeu elétrons, não importa a quantidade, já coloca o menos na frente, tranquilo, porque o menos não vai vir na carga elementar, vai vir aqui na frente. N é o número de elétrons recebidos ou perdidos. E aí é contigo, tá? Você vê se recebe ou se perde, se recebe carga negativa, se perde carga positiva. É assim que vai funcionar a parada, ok? Então, a carga elétrica desse cara aqui, já deu para entender que ao passo de que um elétron entrar no corpo, ele já está com carga, ele já é um corpo eletrizado. Né? Não precisa entrar 1 bilhão de elétrons, pode entrar um só. Quanto mais elétrons entrar, mais eletrizado negativamente ele fica. Quanto mais elétrons sair, mais eletrizado positivamente ele fica. Aqui vai ser menos 3,2, multiplicando, né? Vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Perfeito? E aí nós temos a carga elétrica negativa deste corpo. Então, é possível quantificar a carga elétrica de um corpo e essa quantização se dá através da equação Quiné. Você vai usar ela até o final da nossa eletricidade. Show? Alguma dúvida? Tem muito exercício de Aqui química. não. Oi? Até pelo que você explicou, tá de boa. Tá de boa? Já mete aquele printão aí, tá, João? Imagino que já tenha rolado já. A questão que o Heitor levantou aqui, que alguns de vocês também levantaram, daquele -2, né, que acontece muito para íons, tem muita questão de química e física, né, interdisciplinar, que pede para trabalhar com o conceito de carga em um íon, tá? Então, se você vê aquela parada lá do -2, do -3, né, o íon é -3, o íon, já sabe que são 3 elétrons a mais, tá? Então, a carga elétrica daquele íon é -3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, se o íon for +2, é porque 2 elétrons vazaram. Então, tem 2 prótons sobrando, 2 prótons a mais, sem equilibrar, sem ninguém para equilibrar. Então, ele é +2. Então, é +2 vezes 1,6 vezes 10 a 19, a menos 19, ok? Então, tudo isso é para calcular a carga elétrica em um corpo, em um íon, né, em uma partícula, o que seja. Pode apagar? Pode? Mandei no grupo lá. Seu bichão. Isso tudo, a carga elétrica de um corpo, ok? A partir de agora, nós vamos ver os processos físicos, não químicos, tá? Os processos físicos a partir do qual um corpo vai adquirir carga elétrica. Então, a ideia agora é como eletrizar um corpo. Chamamos isso de processos de eletrização, perfeito? Como eletrizar um corpo, e esse a gente já vai lá para o tópico número 2, ok? Do nosso capítulo. Chamamos de processos de eletrização. Então, na verdade, resumindo,
Na verdade, resumindo, a gente quer saber como é que eu faço para um corpo ganhar ou perder elétrons, perfeito? Antes disso, a gente vai colocar aqui para você um asterisco, né? Um parênteses muito importante para a gente começar, que é a diferença entre os materiais, os corpos condutores e isolantes. Alguém sabe me dizer? Porque daqui a pouco a gente vai começar a eletrizar, né? E a gente fala assim: ah, essa eletrização é mais eficiente para o condutor. Por quê? Essa eletrização ela é boa para o isolante. Ué, por quê? Né? Então, o porquê disso? Qual é a diferença estrutural de um condutor e um isolante? Que em física também vai ser muito chamado de dielétrico, tá ok? Dielétrico ou isolante, a mesma coisa em física, tá bom? E aí, quem sabe? Não vale um conduz e outro isola, né? Pelo amor de Deus. Alguém sabe a diferença, você que estudou química aí, do condutor e do isolante? Um condutor tem facilidade de, como é que fala? Passar os elétrons de um lado para o outro. Tem mais facilidade de transportar os elétrons. E um isolante não tem essa facilidade. É exatamente o contrário. Entendi. O que seria dizer, né, Gui, que o condutor tem facilidade de conduzir e o isolante tem Exato. dificuldade em conduzir. Exato. Estruturalmente falando, por quê? Eu vou ir com um exemplo. Condutores bons são os metais. Os metais, a ligação química dos metais tem o mar de elétrons, que mantém os elétrons em movimento o tempo todo. Aí por isso que metal tem muita facilidade de conduzir carga elétrica. Isolante não tem exemplo, não. Além disso, você Isolante. falou mar de elétrons? Algo assim, eu não lembro muito bem. É porque na ligação metálica acontece a ligação química, perfeito, mas aí sobra uma parada. Sobra um elétron para cada... Algo Bacana. assim, era um elétron para cada... Então significa que nos metais tem elétrons livres. Exatamente. Esse é o mar de elétrons que você está dizendo aí. Família você me que ignora, eu só falo groselha nesse trem. família que representa o isolante, em geral, são os polímeros, né? Plásticos no geral, tinta, borracha, madeira, né? Os polímeros em geral são materiais isolantes. A água também, em sua natureza, é isolante. O ar, né, em sua natureza, também é isolante. E ele não tem elétrons livres, ou muito pouco, né? Quase nada. As suas cargas estão presentes nos dipolos elétricos. Essa é a diferença básica. Enquanto os elétrons livres estão na superfície externa do corpo, os dipolos elétricos estão dentro do corpo. Tá aí. Aí esses dipolos elétricos, eles podem se movimentar? Podem. Eles podem sofrer interação elétrica? Podem, com certeza. É possível eletrizar um isolante? É demais, né? Só que a diferença da condução é representada assim. As cargas elétricas no condutor serão representadas como essas carguinhas flutuantes aqui do lado de fora, como se elas estivessem no ar. Não estão, tá? São representadas aqui fora para dizer que esses elétrons estão na superfície externa, onde rola toda a condução. Enquanto de elétrico, aí você pode chamar aqui de esfera de metal e esfera de isopor, por exemplo. As cargas estão presas aqui dentro. Ô, Simon, Pode falar? eu tô conversando aqui com o Guilherme, aí eu dei ideia também, tipo assim, de um cobertor, uma blusa de frio. Aí ele falou que já isso aí já é um isolante térmico, mas não encaixa nessa parte aí não, né? Por que não? Não sei, eu Porque a estou... eletricidade... Não, na verdade,
o que eu falei com o João Luiz é que tem, tipo, como fazer uma, abre aspas, intertextualidade Claro. entre as duas matérias. Só que eu não tenho como fazer isso porque eu sou burrinho. Então, Simon, Não, não é isso. faça a É uma intertextualidade para questão nós. é uma questão em que ele citou o exemplo de um isolante térmico, claro, né? Mas isolantes térmicos são isolantes elétricos. Elétricos também? Condutores elétricos são condutores térmicos, ok? Porque É a verdade. condução tanto do calor quanto da eletricidade, das cargas elétricas, se dá pela presença de elétrons livres. Por isso que os metais são excelentes condutores de carga, né, de eletricidade e de calor, enquanto os polímeros em geral são péssimos condutores de carga e também de calor, tá bom? Ô, Simon, Beleza. eu tô passando pela minha cabeça aqui o negócio da lã, ela ser boa pra criar eletricidade estática. Só que ela é um bom isolante térmico. Aí eu tomei tipo, uai, que groselha é essa? Ela é um Mas, isolante, ok? É um isolante térmico, é um isolante elétrico, perfeito? Ela não é de conduzir, mas a lã, assim como qualquer isolante, qualquer dielétrico, assim como os condutores também, aí é com qualquer um, perfeito? Você consegue eletricidade estática através de um processo de eletrização chamado de atrito, bom, beleza. né? Aí não tem nada a ver, né, de ser condutor ou isolante e você poder gerar eletricidade estática ali, tá ok? Eu tava viajando aqui. Não, Valeu. sem problemas. Então, bonitos, já cheguei para trás, já pode meter o printão para nós aí. Eis os Printado. condutores, eis o isolante ou dielétrico, né, representado pelas famílias, as suas cargas, onde estão as suas cargas, e agora a gente vai ver na prática como eles funcionam, perfeito? Com experimentos que praticamente todos vocês já passaram, já fizeram, e se não, conseguem fazer em casa aí, ok? Em casa. Alguns são interessantes de fazer, outros só de eu citar, você vai falar assim, ah, não, eu tenho certeza que acontece. Você só não vai fazer, né? Como, por exemplo, encostar o dedo numa tomada, né? Num fio desencapado, contendo diferença de potencial, contendo energia elétrica. Você não vai botar o dedinho lá, você já sabe o que acontece. Então, são processos de eletrização que a gente vai ver aqui, a partir de agora, que você vai falar assim, faz todo sentido. Pode apagar? Ô, Simon, Eu? olha que viagem, cara. Tipo assim, eu sei que não é só metal isso, né? Mas, pô, se os metais são bons condutores de calor, por que que quando você esquenta um, ele demora a ficar frio de novo? Você vê de conduzir tudo rápido, né? Aí depende, né? Pode falar, você não vai falar groselha. Eu tô, tipo, tô me referindo aos metal que a gente usa, né? Panela, essas paradas. Pois é, porque depende do calor específico, não é verdade? A questão da condução interna é uma coisa, né? O metal que você está esquentando está em contato com o quê? Ah, o metal que eu estou esquentando está em contato com a água, está em contato com a panela quente, legal. Então, está rolando uma condução de um local para outro. Para esfriar, se você retira essa colher quente pelando e coloca ela no ar, em cima de uma mesa, aí é a sua colher metálica quente liberando o calor, ok? Para o ar. O ar não é um condutor, né? Ele é um isolante térmico. Então, o fluxo de calor ali daquela colher para o ar vai ser bem diminuído, né? Outra questão, você vai tirar essa colher da panela e colocar ela em cima de uma mesa, de um mármore, vai colocar ela no ar para ela perder calor, ou você vai mantê-la dentro da panela? Por exemplo, eu tenho uma concha metálica, né? Aí eu estou lá fervendo feijão, mãe e vó é mestre para deixar ali dentro, porque esse povo não tem mão, né? Pego vó principalmente, vó não tem pele na mão, não, é outra coisa.
E aí pega aquela colher e serve todo mundo e volta com a colher ali para dentro. Na hora que você vai servir, o trem está queimando do mesmo jeito. Por quê? Porque ainda está em contato com uma parte quente, né? Então vai demorar mesmo a perder calor. Então essa questão do fluxo, o Heitor, está relacionado também de para onde o calor está indo, para quem ele está indo. Ele está indo para um corpo eficiente na condução ou está passando para um corpo que não é eficiente na condução? Ok? Então, se você, tipo assim, que nem você falou, o mármore não é um exemplo, né? Mas se pegar uma parada quente, uma panela quente, e colocar em cima de outro metal que não está quente, ele esfria rápido. Sim. Sim, senhor. Esfria rápido. Em cima de um mármore, por exemplo, ele vai esfriar um pouquinho mais rápido. Ok? O mármore tem sílica aí no meio, tem superfícies condutoras, tem coisa que conduz, esquenta mais rápido. O ar, que muita gente fala assim, né? Ah, mas o ar, ele é isolante, mas o ar em fluxo, ele conduz. Ô, Não Simon, à tem toa, aquela se parada você também do. colocar uma parada quente no vento, né? Ele tende a esfriar mais rápido. Fala, Marquinhos. Tem aquela parada também da siderúrgica, que quando cai um pingo de, sei lá, de aço, antes dele cair no chão, antes dele entrar em contato com o chão, ele já chega frio. Sim, em movimento, né? Então, se você tiver toda essa parte em movimento e tudo mais, por isso que a gente balança alguma coisa, sopra a parada para esfriar, tem esse quesito, esse conceito, ok? Hein, eu Simon? E o ar pode ser mau condutor, mas ele conduz alguma coisa assim, né? Porque, tipo assim, mesmo que não esteja saindo vapor, nada, que a panela esteja tampada, você chegar a mão perto, você sente o ar quente. Com Mas o ar certeza. realmente conduz, porque tem o raio em si já é uma parte que a energia é tão grande que ele começa a conduzir. Ué. Pois é, galera, mas aí que tá. Como falar que o ar é isolante e ele não conduzir? Ele é um mau condutor, só isso. Se ele fosse um excelente condutor, Heitor, você queimaria a sua mão, né? Se exemplo, você está lá com uma colher, né? Uma parte no fogo, dentro de um forno, pau quebrando, esquentando, você vem e encosta diretamente nela. Você vai queimar o dedo, porque o fluxo é tão rápido do metal para a sua mão, de calor, que você vai se queimar. Agora, pega a colher pegando fogo e chega aqui pertinho a mão, você vai sentir. Por quê? Porque conduziu o calor dela para o ar, do ar para a sua mão. Claro, conduziu. Também tem a convecção que acontece. Então você vai sentir, mas você não vai queimar a mão. Muito dificilmente você vai queimar a mão através daquele ar ali. Por quê? Porque conduz, mas conduz pouco, conduz menos, conduz mal, mas não deixa de conduzir. O ar, a gente vai estudar aqui em campo elétrico daqui a pouco, né, mais à frente um pouco, no momento dos raios, naquele momento que começam os raios, que você vê o raio, naquele exato momento, o ar se tornou um condutor. Aí não é que ele conduz mais ou menos, não, ele virou um condutor. Ele ultrapassou um limite de campo elétrico chamado rigidez isolante do ar, rigidez dielétrica do ar, e aí qualquer material, quando ultrapassa esse limite, passa de isolante para condutor. É possível criar borracha condutora, Simon, já criei, borrachas condutoras, é possível ter polímeros condutores, madeiras condutores, ar e água condutores, tudo dentro de uma situação controlada, perfeito? Tudo dentro de uma situação controlada. Show de bola? Ô Sam, mas ele, tipo assim, foi mal ficar assistindo nisso, mas ele só conduziu porque era uma quantidade muito grande de energia ou ele não perdeu nada? Ele só se tornou, nem você falou aí, por algum motivo, condutor o ar. É uma quantidade grande de energia, né? A questão do campo elétrico, ele não é uma energia, vocês só vão entender na hora que eu explicar o conceito para vocês de campo elétrico, mas ele só se tornou condutor porque extrapolou o limite de energia que ele aguenta ainda enquanto isolante. Perfeito? Só que isso se aplica à natureza elétrica.
não a natureza térmica, tá bom? Não estamos falando de um limite de energia, né, pelo qual o corpo muda, né, de isolante para condutor, porque você sabe que se você esquentar um corpo demais, o que ele vai mudar vai ser a natureza estrutural dele, né? Se ele é sólido, ele vai derreter, se ele é líquido, ele vai evaporar, e se ele vai evaporar, depois disso ele ainda vai virar íons, né? Vai virar o gás, como a gente diz, plasma e por aí vai. Então, é uma natureza que exibe um comportamento para a eletricidade, mas que não tem o mesmo comportamento para a térmica, perfeito? Mas o ar conduz, sim. Mal, pouco, mas conduz. Tá ok? Conduz Entendi. calor também, inclusive. Você vai colocar aqui, meu querido, letra A. Mas por que letra A? Porque a gente está dentro do tópico processos de eletrização. E você vai estudar 4 processos, né? Então, o primeiro processo é chamado de atrito. E como o próprio nome diz, filho, é esfregar um corpo no outro. Esse processo é muito eficiente com isolantes. Ah, mas não pode fazer com condutor, não? Claro que pode. A diferença é que no momento em que você esfrega 2 corpos diferentes, no ponto onde esses corpos foram esfregados, haverá transferência eletrônica. Um corpo tem a tendência natural de doar elétrons, enquanto o outro corpo tem a tendência natural de receber elétrons. Simon, eu sou obrigado a saber quem vai dar e quem vai receber? Claro que não. Existe uma série tabelada, né, uma série triboelétrica que mostra a tendência natural dos corpos de doar e de receber elétrons. Perfeito? Essa série, o exercício, inclusive, tem que trazer para você. Se ele quiser que você resolva o problema, essa série tem que ser dada para você. Mas o processo de eletrização por atrito, o processo de eletrização por atrito é o processo em que você atrita 2 ou mais corpos. Nesse processo, ocorre, já prepara o print aí, tá? Transferência, a gente vai concluir isso só amanhã. Transferência de elétrons. E aí é muito simples, né? No final, amado, se um corpo recebe elétrons e o outro corpo perde elétrons, né? Na hora do atrito, na hora de esfregar um corpo no outro, um vai doar elétrons, vai ficar positivo. O outro vai receber esses elétrons e vai ficar negativo. Então, no final, os corpos terão cargas iguais e de sinais contrários. Queridão, por que cargas iguais? É simples. Se o corpo A doa 3 elétrons e o corpo B recebe 3 elétrons, não vai ficar aquele corpo, vamos desenhar aqui? Corpo A, corpo B. Enquanto está rolando o atrito, tá, moçada? Não vai rolar essa parada aqui, ó. Olha lá, elétrons. O corpo A recebeu 2 elétrons, não fica, segundo o Heitor, 2 menos? O corpo B perde os elétrons, não ficam 2 mais ou mais 2? Não sei se você concorda comigo, mas em módulo, 2 e 2 representa a mesma coisa.
Apenas um negativo e o outro positivo. A carga desse cara, referente a 2 elétrons a mais, menos 3,2 vezes 10 a menos 19, enquanto esse mais 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. E com isso, no final do processo, tira o print aí, por favor, João Luiz. No final do processo, mesma carga, porém de sinais contrários. Amanhã eu vou explicar para você o porquê que isso vai ocorrer, ok? Além também de alguns macetes e da série triboelétrica. Tiraram o print? Tiramos. 10 segundos aí para sair fora. Valeu, Sam. Valeu, Grande Sam. abraço. Tamo Não junto aí. perca a aula de amanhã, mano. Não perca.